amados, depois de 5 meses, então, estudando as linhas do credo apostólico, finalmente nós chegamos no amém. Hoje nós vamos dizer amém a todo o conteúdo do credo apostólico. Amém é certamente uma das palavras mais importantes, das mais conhecidas e das mais pronunciadas pelos cristãos, e até mesmo por aqueles que não são cristãos. Para que vocês tenham uma ideia, em 2021, uma organização que padroniza os códigos de emoji divulgou um ranking com os ícones que mais foram utilizados durante o ano. E sabe aquele ícone da mãozinha que a gente usa no WhatsApp? Nessa pesquisa, esse ícone ficou em 6º lugar como o sexto ícone mais usado do ano de 2021. O que isso significa? Eu já ouvi até falar que essas mãozinhas juntas do WhatsApp, elas significam high five, que é aquele toque com a mão em cima. Mas nós sabemos que a maior parte das pessoas usa esse ícone para se referir ou para dizer amém. Então, seja com palavras ou com ícones, a palavra amém, ela está diante de nós o tempo inteiro. É uma das palavras que a gente mais usa, não é verdade? Mas será que nós sabemos de fato o que significa a palavra amém? Gente, qual é o significado da palavra amém? Vamos lá. A palavra amém, ela é uma transliteração da palavra hebraica amém, que transita por várias línguas sem necessidade de tradução. Então, em hebraico, a palavra é amém. Em grego, a palavra é amém. E na língua portuguesa, a palavra é, duvido você acertar, amém. Amém significa digno de confiança. Amém significa certo, significa verdadeiro, significa o que vocês disseram. Assim seja. O ato de dizer amém a uma declaração significa que você a considera verdadeira, significa que você concorda. Então o amém, irmãos, não é meramente uma forma de terminar orações, mas é principalmente uma forma de concordar com orações que são feitas por outras pessoas. E é por isso que na oração comunitária deve-se orar uma pessoa por vez e não todos ao mesmo tempo. Porque nós só poderemos dizer amém, nós só poderemos dizer eu concordo, se realmente nós prestarmos atenção no que essa pessoa está orando e no que ela está dizendo. Quando todos oram, fazem orações diferentes, de modo simultâneo ao mesmo tempo, ninguém entende ninguém. E além de ser uma espécie de cada um por si, porque cada um diz amém para a sua própria oração, isso fere o princípio bíblico da ordem e decência no culto. A única forma aceitável de nós, em comunidade, fazermos a mesma oração ao mesmo tempo, sem ferir o princípio da ordem e da decência no culto, é toda a congregação fazer a mesma oração. E aqui eu tenho então 2 exemplos. O primeiro deles, a oração dominical. Todos podem dizer amém, porque se nós orarmos juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, etc. Todos sabemos essa oração, e todos nós juntos podemos dizer amém. Da mesma forma, o credo apostólico. Sim, o credo apostólico é uma confissão de fé, mas ele é também uma oração. Tanto que, assim como a oração dominical, o credo apostólico também termina com qual palavra? Amém. Mas considerando que hoje é um culto de Natal, é um culto de comemoração do Natal, antes de nós dizermos
amém ao credo apostólico, eu pretendo responder uma pergunta com este sermão. A pergunta é: o que Jesus, o Filho de Deus, nascido em Belém de Judá, tem a ver com a palavra amém? Através do sermão de hoje eu quero trazer 3 respostas para essa pergunta. Qual a pergunta? O que Jesus, o Filho de Deus, nascido em Belém de Judá, tem a ver com a palavra amém? Então vamos à primeira resposta. A primeira resposta é que o amém está nas palavras de Jesus, porque todas as palavras de Jesus são verdadeiras. Vejamos então o testemunho de Pedro sobre Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 de Pedro 2:22. 1 de Pedro 2:22. Quem achou, diga amém. Olha só. Pedro falando a respeito de Jesus Cristo. Ele diz: ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. É só isso. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Pedro está dizendo: Jesus nunca mentiu. Jesus nunca pecou. Não existe uma só palavra que tenha saído da boca de Jesus que não tenha sido verdadeira. Jesus nunca disse uma palavra falsa. Ele nunca disse uma palavra fraudulenta ou mentirosa. Absolutamente todas as vezes que Jesus abriu a sua boca foi para dizer a verdade e somente a verdade. É por isso que ele sempre dizia o quê? Em verdade vos digo. E sabe o que é interessante, gente? Que se nós olharmos para essa expressão em verdade, no grego, qual palavra que está escrito? No original está escrito assim: amém, amém vos digo. Para nós, na nossa Bíblia está escrito em verdade vos digo. Mas no texto grego está escrito amém, amém vos digo. E uma vez então que a palavra amém significa confirmar algo verdadeiro, algo digno de confiança, todas as vezes que Jesus dizia amém, amém, ele estava afirmando o quê? Vocês podem confiar nas minhas palavras. E sabe o que isso implica, amados? Que nós podemos crer que Jesus disse a verdade quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as coisas que nós precisamos para viver, comida, bebida e roupa, vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, mas as coisas que ele referiu nesse texto. Jesus disse a verdade quando ele disse: venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse a verdade quando ele disse assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Jesus disse a verdade quando ele disse: vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. E Jesus também disse a verdade quando ele falou: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse a verdade quando ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse a verdade quando ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse a verdade quando ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Quando ele disse: eu sou o bom pastor. Quando ele disse: eu sou a água da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Em todas essas palavras, nenhuma palavra é falsa. Todas elas são verdadeiras e dignas da nossa confiança,
porque todas elas estão seladas com amém, amém. Jesus, em tudo que ele diz, a verdade. O amém está nas palavras de Jesus, porque todas as suas palavras refletem a realidade. E é por isso que Jesus, ele pode ser o sacrifício santo, perfeito e aceitável a Deus. Ele pode morrer, substituir e salvar pecadores como nós, mediante a fé na sua obra eficaz. Porque ele não tem defeito, porque ele não tem pecado, porque na boca dele não tem engano. Se Jesus tivesse pecado, ou se na boca dele tivesse engano, ele não seria o Cordeiro perfeito, e também não poderia tirar o pecado do mundo. Mas porque ele não tem pecado, e porque não tem engano na boca dele, João Batista olhou para ele e disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro para o qual todos os outros cordeiros do Antigo Testamento apontavam. O verdadeiro, o real, aquele que não é sombra, aquele que é realidade. Porque enquanto todos os homens pecaram, Jesus nunca cometeu pecado. E enquanto todo homem é mentiroso, Cristo sempre disse a verdade. Amados, Cristo veio nos livrar do pecado, Ele veio nos livrar da morte. Ele veio para nos livrar da condenação, e Ele veio para que a ira de Deus fosse desviada de nós. Louvado seja o Senhor por essa verdade. E se você ainda não crê, você ainda está morto em suas transgressões. É necessário então ainda se arrepender. É necessário ainda crer na obra de Jesus Cristo. E também você que diz que crê, eu digo para você que a sua vida precisa apresentar frutos de arrependimento. Como discípulo de alguém que sempre diz a verdade, nós também precisamos crescer a cada dia em dizer a verdade, em não praticarmos e não vivermos na mentira. Porque segundo a Bíblia, aquele que pratica a mentira é do diabo. Porque João 8,44 diz a respeito do diabo: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Conta-se que uma vez algumas pessoas fizeram uma brincadeira com um nome importante da história da igreja, Tomás de Aquino. E alguém disse para ele: olha, Tomás, uma vaca voando. E a história conta que o Tomás levantou na hora e foi na janela olhar. E os outros começaram a rir. Nossa, Tomás, você acreditou que tinha uma vaca voando? E ele respondeu: olha, eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando do que tem um cristão mentindo. A pergunta para nós é: quanto vale a nossa palavra? Todas as palavras do Mestre que nós imitamos são chanceladas pelo amém. Por isso nós somos chamados a imitá-lo, sendo a nossa palavra o sim, sim, e o não, não. Porque o que passa disso procede do maligno, o pai da mentira. Então, o que Jesus, o Filho de Deus, nascido em Belém, tem a ver com o tema do amém? Em primeiro lugar, o amém está nas palavras de Jesus, porque todas as suas palavras são verdadeiras. A segunda resposta é que o amém está na identidade de Jesus, porque ele é a personificação da verdade. Vejamos como Jesus se apresentou para a igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14.
Esse é o cartão de visitas de Jesus à igreja de Laodiceia. Ele se apresenta da seguinte forma: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui, irmãos, Jesus se apresentou à igreja de Laodiceia como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira de Deus. Isso significa que Jesus não apenas diz a verdade, mas Ele é a verdade. E Ele não somente diz Amém, Ele se apresenta como o próprio Amém, a verdade de Deus encarnada. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como Deus da verdade. E no Novo Testamento, Jesus é apresentado como a imagem do Deus invisível. Então, Jesus é a personificação da verdade, é a encarnação da verdade. Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Sabe qual é uma das características da verdade? Ela expõe as nossas mentiras. E nessa passagem, a verdade está expondo as mentiras da igreja de Laodiceia. O próprio Amém, a própria verdade, precisou alertar essa igreja, porque ela estava vivendo uma mentira. Eles se diziam ricos, mas Jesus os via como pobres. Eles se diziam prósperos, mas Jesus os via como miseráveis. Eles se diziam completos, mas eles estavam cegos e nus diante de Deus. Meus irmãos, não se enganem. Uma igreja, ela pode estar abarrotada de pessoas, ela pode estar realmente muito cheia, ela pode parecer muito próspera e agradável aos homens, mas ao mesmo tempo ser uma farsa diante daquele que diz: eu conheço as tuas obras. Não importa o que os homens pensam de nós, não importa o que os homens pensam da igreja, não importa os homens que se levantem contra a igreja. A única coisa que importa é como aquele que conhece as nossas obras vê a igreja. É isso que importa. E de igual modo, uma pessoa, ela pode ser muito religiosa, ela pode parecer crente, ela pode aderir ao comportamento social de um cristão na comunidade, mas nunca ter se convertido. Você pode até frequentar uma igreja, mas Deus sabe quem você é lá fora. Você pode até se camuflar no domingo, mas Deus sabe quem você é na segunda-feira. Pode até se comportar em comunidade, mas o Senhor sabe quem você é quando você está sozinho. Pode até se esconder atrás de uma vida religiosa, mas Deus conhece cada um dos meus e dos seus pecados. Não tem como se esconder dos olhos dele. Esse texto mostra que a hipocrisia, ela causa náuseas em Deus, porque ele disse para a igreja de Laodiceia, 3,16: assim, porque tu és morno e não és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só esse texto. Sim, o Natal é uma boa notícia para aqueles que se arrependem, para aqueles que creem na obra de Jesus Cristo e são transformados por essa obra. Mas o Natal também é uma mensagem de alerta para todo aquele que vive na prática do pecado. Não se iluda vendo Cristo somente como o pequeno bebê da manjedoura, porque esse bebê cresceu e ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Apocalipse diz que os olhos dele são como chama de fogo, e esse fogo haverá de consumir os ímpios, os pecadores que não se arrependeram. Essa mensagem também deve ser pregada no Natal. Há esperança, mas a esperança é para aquele que crê, mas aquele que não crê já está condenado, como diz o Evangelho. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, o chamado príncipe dos pregadores: a pior coisa que pode acontecer a um homem é ele pecar e ainda assim ser feliz. É um sinal visível de que Deus o abandonou.
quem ainda é dominado e controlado pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias mentiras, ainda não conheceu o Amém, ainda não conheceu o Deus da verdade. Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 2,9: todavia o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo: o Senhor conhece os que são seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Então, gente, o bebê na manjedoura é uma mensagem bonita, mas a gente tem que lembrar que ele vai voltar agora de forma adulta, e haverá de julgar todo aquele que não se arrependeu, todo aquele que não crê na sua obra. Essa mensagem não dá ibope. As pessoas nessa época montam manjedouras, montam coisinhas fofinhas para fazer uma mensagem palatável, mas antes do Evangelho ser uma boa notícia, ele traz uma má notícia. Ele diz que a casa está caindo, ele diz que todos pecaram e precisam da graça de Deus. A pessoa precisa entender que ela está perdida, que todos nós nascemos em rebeldia, nascemos merecendo a morte e a condenação no inferno, e não fosse a obra de Jesus Cristo, não fosse o Cristo ter encarnado no corpo de um homem, e não só de um homem, mas de um bebê, todos nós ainda estaríamos perdidos. O Natal sim é uma mensagem de esperança, mas ele primeiro nos deixa desesperados. Ele primeiro diz: ei, você precisa reconhecer que você é um pecador, e que sem essa graça você está eternamente condenado. Você precisa reconhecer que não tem nada que você ofereça diante dele que o possa justificar diante dele, a não ser a obra dele mesmo, a não ser aquilo que o Cordeiro fez por nós, e nós jamais seremos capazes de fazer por nós mesmos. Por isso o Evangelho hoje chama todos nós ao arrependimento. Arrependa-se por cada vez que você não diz a verdade, e arrependa-se por cada vez que a tua vida é uma farsa e não reflete a verdade do Evangelho, porque todo aquele que diz que está na verdade, ele precisa de fato andar na verdade e mostrar essa verdade na forma que vive. Jesus veio para nos resgatar dos nossos muitos pecados, e ele disse: conhecereis a verdade, conhecereis o aletheia, conhecereis o amém, e ela vos libertará. Quem conhece a verdade de Deus é liberto por essa verdade. Então, o que Jesus, o Filho de Deus, tem a ver com a palavra amém? A primeira resposta: o amém está nas palavras de Jesus, porque todas as suas palavras são verdadeiras. A segunda resposta: o amém está na identidade de Jesus, porque ele é a personificação da verdade de Deus. E por último, a terceira resposta: o amém está na obra de Jesus, porque nele são garantidas e cumpridas todas as promessas de Deus. 2 Coríntios 1:20. O texto diz assim: pois tantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Lendo uma primeira vez, talvez não fique muito claro o que esse texto está querendo nos dizer, mas eu vou tentar te ajudar a compreender melhor o que esse texto está dizendo. Uma vez que Cristo é o próprio amém, e a própria personificação da verdade de Deus, na pessoa de Cristo está o sim de Deus, a garantia do cumprimento de todas as promessas que ele já fez. Isso inclui as promessas do Natal. Todas elas são verdadeiras nele, porque 700 anos ainda antes de Jesus nascer, Isaías já tinha dito, Isaías 7,14: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal,
a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Isaías 9,6 vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Miqueias 5,2 vai dizer: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Gente, Jesus é o descendente da mulher que foi prometido lá no proto-evangelho de Gênesis 3. Ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Davi, que eternizaria o reino davídico, o trono de Davi. Ele é o Deus que se esvaziou, que encarnou no corpo humano de um menino, que se tornou um de nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para nos reconciliar com o Pai. O Filho de Deus se tornou homem, para que os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Essa é a boa nova do Natal. Em Cristo, Deus nos diz sim por meio das suas promessas. E em Cristo, nós respondemos dizendo amém por meio da oração. É isso que esse texto significa. Talvez você esteja cansado de, na sua vida, ouvir promessas, seja de familiares, seja do cônjuge, seja de filhos, seja de amigos, seja de políticos, principalmente. Talvez muitas coisas que ao longo da vida as pessoas prometeram a você não cumpriram, mas as promessas de Deus sempre serão dignas da nossa confiança. Porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para que se arrependa. Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, é que todas as promessas de Deus se cumprirão. E o fundamento dessa certeza é tanto o caráter de Deus, quanto o fato de que a própria palavra diz que em Jesus nós temos a garantia e o cumprimento de todas as promessas de Deus. Eu quero terminar este tópico lendo uma promessa de Jesus para cada um de nós. Nós estamos terminando o ano. Eu nem sei como foi seu ano, como foi esse período para você, esses 12 meses, no seu trabalho, na sua casa. Eu não sei exatamente quais foram todos os desafios que você teve que enfrentar. Mas se nós acreditamos que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas, nós podemos sair daqui cheios de esperança. Porque as mesmas palavras que Ele disse aos discípulos antes de ir embora, são também uma promessa para nós. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Gente, Jesus é o amém. E Jesus, nele está o sim e o amém, nele está a garantia de que nós viveremos neste lugar que Jesus foi preparar. Mas o melhor não é o lugar. Algumas pessoas, elas ficam discutindo: vai ter ruas de ouro,
mansões celestiais. Gente, não tem absolutamente nada que nós possamos conceber com a nossa mente que se compare a nós podermos contemplar o Senhor, o Amém, face a face. Agora nós vemos em parte, mas quando nós estivermos diante dele e olharmos no rosto do Amém, toda a verdade que para nós era oculta estará revelada. A Bíblia diz que nós o conheceremos como dele somos conhecidos. E eu acredito que escatologicamente é nisso que a gente tem que se apegar. Não é o lugar. O lugar, pela Escritura, é o novo céu e a nova terra. Mas não é sobre o lugar. É sobre com quem nós vamos passar a eternidade. Aquele que foi um bebê, mas que nasceu para morrer. As mãos dele receberam cravos, os pés receberam cravos, ele foi pregado numa cruz por nós e em nosso lugar, para que nós não mais fôssemos condenados. A Bíblia diz que a escrita de dívida que nos era contrária foi cravada na cruz. Não dá para falar do nascimento de Jesus sem falar da missão dele, sem falar da obra dele, sem falar do que ele veio fazer. Neste sermão, irmãos, nós apresentamos o significado da palavra amém. Amém significa digno de confiança, certo, concordo, verdadeiro, assim seja. Depois nós oferecemos 3 respostas à pergunta: o que Jesus, o Filho de Deus, nascido em Belém de Judá, tem a ver com a palavra amém? A primeira resposta foi: o amém está nas palavras de Jesus, porque todas as suas palavras são verdadeiras. 1 de Pedro 2:22. A segunda resposta foi: o amém está na identidade de Jesus, porque ele é a personificação da verdade de Deus. Apocalipse 3:14. E a última resposta, a terceira: o amém está na obra de Jesus, porque nele são garantidas e cumpridas todas as promessas de Deus. 2 Coríntios 1:20. E agora chegou a hora de, depois de 5 meses, nós nos despedirmos desta série. De que forma nós podemos nos despedir dela? Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita do Pai. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Você concorda com essas verdades? Como o André disse aqui, dizer amém a essas verdades é também não viver mais da mesma maneira, mas é comprometer-se com essas verdades. Essas verdades precisam, mais do que estar no nosso intelecto, transformar a nossa forma de viver, através da obra do Espírito. Então, a série termina com um amém. O credo apostólico termina com amém. Assim como a oração dominical termina com um amém. E a última palavra da Bíblia é amém. Nós também terminamos o ano de 2023 dizendo amém.